Olá, querido aluno e aluna, eu sou o professor Chicão, professor de Física. Hoje vamos começar uma nova playlist intitulada Hidrostática. Então nela nós vamos abordar a parte da mecânica dos fluidos em repouso. Então se você ainda não é inscrito em nosso canal, eu já peço que se inscreva, ativa o sino de notificações e no final deixa aquele like para nos ajudar. E aí, meu querido aluno e aluna, vamos começar então a nossa playlist e o nosso primeiro tópico. Dentro da parte de hidrostática, vamos começar a falar dos fluidos, porque a hidrostática ela trata dos fluidos em repouso. E a primeira pergunta que se quer fazer é: que é um fluido? Um fluido, galera, é toda substância que se encontra na fase líquida ou gasosa, como por exemplo a água, o óleo, o mercúrio, o álcool, a fumaça, o ar. Todas essas substâncias são ditas fluidas. O fluido tem uma característica de não ter nenhuma forma definida. Os fluidos eles se adequam ou se acomodam de acordo com o recipiente que os contém. Para tratarmos então de hidrostática, é necessário que a gente faça uma definição preliminar do que seja densidade. Aqui vamos abrir só um parêntese para diferenciar densidade de massa específica. A densidade tem a ver com a característica do corpo, enquanto que massa específica tem a ver com a característica da substância que compõe o corpo. Por exemplo, o ferro tem uma massa específica de aproximadamente 7 gramas por centímetro cúbico, mas o navio, que é feito de ferro, já tem uma densidade diferente. Veja, o navio tem uma densidade, pois é um corpo feito de ferro, e ferro é a substância que compõe esse corpo, portanto ela tem uma massa específica. Agora, quando o corpo é homogêneo, então neste caso a densidade e a massa específica têm o mesmo valor. Então a gente tem o seguinte: como eu falei anteriormente, a densidade é uma característica intrínseca dos corpos, né? Além disso, matematicamente, a gente pode calcular essa densidade através de uma equação matemática, que pode ser definida como sendo a razão ou quociente entre a massa e o volume. Observe que a densidade e o volume de um corpo são inversamente proporcional, o que quer dizer que quanto maior a densidade de um determinado corpo ou substância, menor é o seu volume para a mesma massa, quando comparada com outras substâncias. Além disso, devemos ter cuidado com as unidades. No sistema internacional, nós vamos ter que a massa tem que estar em quilogramas, o volume tem que estar em metros cúbicos e a densidade, portanto, no SI será dada em quilogramas por metro cúbico. Aqui vamos fazer um parêntese. O cuidado que vocês têm que ter é com relação a essas unidades, porque é muito comum em uma situação prática a densidade aparecer em gramas por centímetro cúbico, e nesse caso é necessário que façamos uma conversão entre essas unidades, usando a seguinte regra: sempre que você quiser transformar de gramas por centímetros cúbicos para quilograma por metro cúbico, que é a unidade do SI, você vai multiplicar por 1000, 10 a terceira. Mas caso você queira converter o contrário, de quilograma por metro cúbico para grama por centímetro cúbico, você agora vai dividir por 1000, que é a mesma coisa que multiplicar por 10 elevado a menos 3. Então, fiquem atentos a esses detalhes. Aqui eu coloquei uma tabela com algumas substâncias e estou admitindo aqui que essas sejam substâncias homogêneas, portanto a densidade e a massa específica apresentarão o mesmo valor. E também estou admitindo que todas elas estão a uma temperatura de aproximadamente 25 graus Celsius. Observem que o aço, a água, cada substância tem uma densidade característica dela. Algumas substâncias a densidade é bem próxima, como por exemplo ferro e aço. Observe que a diferença é muito pequena, enquanto que a densidade da gelatina e da glicerina também são valores bem próximos. O leite com a água também tem uma densidade bem próxima. E lembre-se que quando você mistura aqui dois desses corpos ou substâncias, aquele que tiver uma densidade maior vai tender a afundar ou ficar na parte de baixo. Por exemplo, se eu pegar aço e água, colocar o aço dentro da água, ele vai afundar porque sua densidade é maior do que a da água. Essa é uma condição de flutuabilidade. Se eu tenho um corpo sólido e um corpo líquido, ou dois líquidos podem ser, então o que tiver menor densidade fica na parte de cima, fica na parte superior. Se eu pegar, por exemplo, um exemplo aqui, madeira e água, agora a madeira flutua na água, porque olha a densidade da madeira, 0,5 gramas por centímetro cúbico, enquanto que a água tem uma densidade de 1 grama por centímetro cúbico. Como a densidade da madeira é menor, ela flutua na água. Dito isto, vamos fazer aqui algumas questões de aplicação dos conceitos que acabamos de ver, tá certo? Eu preparei aqui algumas questões de maneira simplificada, só para a gente poder ter ideia de como utilizar a expressão. Aqui eu coloquei a seguinte situação: uma solução foi preparada misturando-se 30 gramas
de um sal com 300 gramas de água, considerando-se que o volume da solução é igual a 300 mililitros. Vem a pergunta: a densidade da solução, só que ele quer em gramas por mililitros, será de. Vamos então retirar aqui o que nos foi dado para a gente poder resolver a questão. Então, na situação proposta, ele disse que a massa total era 30 gramas de um sal mais 300 gramas de água, o que dá um total de 330 gramas. O volume, 300 mililitros. E ele quer a densidade. Vamos então resolver isso, usando a nossa equação para o cálculo da densidade. A densidade é a razão entre a massa e o volume. Eu tenho a massa, eu tenho o volume, vamos tirar a letra e colocar números. Veja que na situação proposta, a massa está em gramas, o volume está em ml, mililitros. Como ele pediu a densidade em gramas por mililitros, não há necessidade de fazermos a conversão entre as unidades de medida. Portanto, aqui fica 330 dividido por 300, e isso me dá 1,1 grama por mililitro, o que nos dá como opção correta aqui o item D de doce de mamão com coco. Olha aí, o item D, 1,1 gramas por mililitro. Se você está assistindo o vídeo até aqui, acredito eu que você está bem interessado neste conteúdo. E eu peço para você não esquecer de deixar aquele like para nos ajudar. Vamos fazer mais uma questãozinha aqui. Essa outra questão proposta diz o seguinte, ó. Um vidro contém 200 centímetros cúbicos de mercúrio de densidade. Veja que aqui ele colocou já a densidade do mercúrio e deu também o volume e está pedindo a massa. Vamos retirar essas informações aqui. Então, nós temos o volume 200 centímetros cúbicos, a densidade 13,6 gramas por centímetro cúbico e ele quer a massa. Se vocês olharem aqui as nossas opções, a massa está em quilogramas. Mas veja que eu tenho o volume em centímetro cúbico, a densidade em grama por centímetro cúbico. Quando eu fizer essa continha, centímetro cúbico cai com centímetro cúbico, eu vou ter a massa em gramas. Então, aí eu vou converter para quilogramas. Lembrando que 1 quilograma eu tenho 1000 gramas, basta você pegar o resultado e dividir por 1000. Veja que a densidade, mais uma vez, é a razão entre a massa e o volume. Nós queremos então essa massa. Vamos tirar letra e colocar números. A densidade foi 13,6, o volume de 200. Agora eu aplico a propriedade fundamental das proporções e faço meios por extremos. Resulta que essa massa vai ser igual a 13,6 vezes 200. Fazendo então este produto, aqui vai dar 2.720 gramas, mas veja que as nossas opções aqui estão em quilogramas. Então, para a gente transformar, eu pego esse resultado e divido por 1000. Chicão, por que você está dividindo por 1000? Porque 1 quilograma tem 1000 gramas. Você faz uma regrinha de 3 aí, você conclui então que de grama para quilograma basta dividir por 1000. Portanto, essa massa vai ser igual a 2,72 quilogramas, e isso me daria como resposta correta o item C de Chicão. Vamos resolver esta outra questão. Um corpo sólido de massa 90 gramas e volume 100 centímetros cúbicos encontra-se no fundo de um recipiente de um líquido de densidade 0,60 gramas por centímetro cúbico. Misturando-se um outro líquido de densidade 1,5 grama por centímetro cúbico, o corpo começa a flutuar quando a densidade da mistura em grama por centímetro cúbico for superior a... Primeira coisa aqui, galera, é entender a condição de flutuabilidade. Um corpo flutua em um líquido quando a densidade desse corpo for menor do que a do líquido. Então, o que eu vou fazer aqui? Primeiro, eu vou calcular a densidade desse corpo e, sabendo a densidade do corpo, eu vou saber a condição necessária, ou seja, o valor necessário para que ele flutue essa mistura. Então, vamos calcular a densidade desse corpo. Nós temos que a massa do corpo é 90 gramas, o volume 100 centímetros cúbicos e sabemos que a densidade é a razão entre a massa e o volume. Vamos então substituir esses dados aqui. Fica, portanto, a massa do corpo foi 90 gramas, o volume que foi 100 centímetros cúbicos. Fazendo então essa conta, resulta que a densidade é igual a 0,9 gramas por centímetro cúbico. Bom, nós
sabemos que pela condição de flutuabilidade, esse corpo só flutua em um líquido cuja densidade seja maior do que 0,9. Ele perguntou na questão qual deve ser a densidade da mistura para que o corpo comece a afundar. Ou seja, o corpo vai afundar para qualquer fluido cuja densidade seja maior do que 0,9. Aí você diz, professor, mas tem todas as opções aqui são maiores do que 0,9. Mas olhe a questão, olha a interpretação. O corpo começa a flutuar quando a densidade da mistura em grampos for superior a quanto? Superior a do corpo. E do corpo foi quanto? 0,9. Então, quando for superior a 0,9, ou seja, o item A de Aurora seria a resposta correta. Bom, pessoal, aqui nós paramos o nosso primeiro vídeo. O próximo vídeo que vamos gravar vai tratar do princípio de Arquimedes. Então, se você gostou desse conteúdo, tem interesse em aprender mais sobre hidrostática, não deixe de assistir o nosso próximo vídeo. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.